bom que você está aqui. Amém? Abra aí sua Bíblia para Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos ler alguns versículos aí. Jeremias 18. Eu vou ler aqui na versão da NBV. Se você tem a YouVersion aí, você tem essa versão nele aí também, nela também. Amém? Acharam aí? Vamos lá, vamos ler aqui para nós remirmos o tempo. Diz assim a palavra: esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Diga, Deus vai falar comigo. Então fui à casa do oleiro que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro, conforme queria. Diga, conforme queria. Então o Senhor falou comigo: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que esse oleiro fez com o barro? Pergunta o Senhor. Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel. Meu Deus, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado também pelo teu Espírito que se move nesse lugar e que tem a responsabilidade de revelar a sua palavra. Portanto, eu me submeto, me sujeito ao Senhor, à ação do Senhor, e me coloco aqui como instrumento em suas mãos, para que o Senhor tenha toda a liberdade para falar, para mover-se aqui, para trazer a revelação, o poder dessa palavra para dentro de nós, para o nosso interior. Que ela seja como uma espada de dois gumes que separa a alma do espírito, que traz discernimento para os pensamentos e as intenções do coração. Que a tua palavra venha forjar em nós sujeitamos esse ambiente, esse lugar ao domínio do teu Espírito. Declaramos repreendido e neutralizado toda voz estranha, todo espírito estranho, toda resistência contra o conhecimento do Senhor. Repreendemos também toda distração, todo espírito de distração. Sai deste lugar agora em nome de Jesus. Declaramos teu domínio. Faz a obra, Espírito Santo, na glória do Pai de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se aceite e se segure. O tema dessa palavra é quando o vaso é refeito. Diga para o seu irmão, quando o vaso é refeito. Fale para o seu irmão e diga assim para ele assim: você sabia que você é o barro e Deus é o oleiro? Então diga para o seu irmão aí para ele entender bem, diga assim: meu irmão, como barro, você está nas mãos do Senhor. Diga assim para ele: não adianta você reclamar,
você resistir. Porque Ele vai fazer conforme o querer dEle. Você ouviu aí? Essa palavra diz exatamente isso. Versículo 1 diz aí que Jeremias recebeu a palavra do Senhor, dizendo para ele: desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Desce para a casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. E a conversa de Deus para com Jeremias foi através do trabalho que o oleiro estava fazendo. Diz lá que o oleiro estava trabalhando barro, formando. Deus quer formar em mim e você o querer dEle. E nós temos muita dificuldade para nos deixar ser formados por Deus. E isso é um grande problema para nossas vidas, queridos. Você está ouvindo aí? Isso é para todos nós. Nós precisamos entender uma coisa: o querer de Deus para as nossas vidas é o melhor dele para nós. O querer de Deus para as nossas vidas é a manifestação do amor dele por minha vida e por sua vida. E não só pela minha vida, pela sua vida, mas também é a manifestação do amor dele pelo propósito que ele tem através da minha vida aqui na terra. Tem gente, queridos, do nosso lado todos os dias. Tem pessoas que estão necessitadas, que estão angustiadas, que estão oprimidas, que estão querendo a morte, desejando a morte, querendo se suicidar, que estão perdidas, que não têm rumo, a vida já não tem mais sentido para elas. E essas pessoas, tem pessoas que estão do nosso lado, que estão assim. Tem pessoas que estão na casa do lado, à direita, da esquerda, atrás, na frente, que estão no nosso trabalho, que estão conosco lá dentro do trabalho, que estão com vocês lá na faculdade, que estão com vocês lá no local de trabalho de vocês, às vezes dentro do ônibus. Pessoas que estão necessitadas, que são o alvo dos planos de Deus, dos projetos de Deus, da manifestação do amor de Deus, e nós não estamos fazendo nada. Porque nós não nos deixamos ser formados por Deus, para nos tornarmos o vaso de valor, o vaso de honra. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, que fala desse vaso de barro que guarda um grande tesouro, um valioso tesouro. Esse tesouro é a presença de Deus, é a essência do próprio Deus, do caráter de Deus, que tem que estar dentro de nós e que tem que fluir. E aqui, a palavra de Deus para Jeremias: vá à casa do oleiro que eu vou falar com você. Eu vou trazer o entendimento, na visão do que você vai ver lá, eu vou trazer o entendimento para você. E Deus está falando conosco hoje aqui. Deus está falando, Deus está ministrando nos nossos corações, queridos, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós somos um vaso, queridos, que está cheio de nós, cheio do eu. Nós queremos ter o controle de tudo na nossa vida, o controle pelo eu, pela razão. Nós não, como eu falei no início, nós temos a dificuldade para nos sujeitar às mãos de Deus, o tecer de Deus, o formar de Deus as nossas vidas. Aqui diz, queridos, que este oleiro, ele estava
tecendo, formando o vaso com as suas mãos, e de repente esse vaso se quebrou. Esse vaso, um vaso que se quebra, queridos, ele perde o valor, não tem porquê se continuar o trabalho num vaso que está quebrado, está rachado, que tem imperfeições. Você sabe que todo o processo para se fazer um vaso, tem que fazer um trabalho na argila, tirando a areia, tirando a pedra, tirando as raízes, tirando todo o entulho, toda a sujeira, para poder levantar, para poder usar aquela argila. E aquela argila, ela vai sendo batida, ela vai sendo, né, não é só pegar ali o barro, a terra e jogar uma água e está feito, não, queridos, tem que amassar, tem que bater, tem que ir tirando todas as imperfeições, e depois água, e vai tecendo, e vai rodando, aquela roda vai girando. Isso fala, queridos, que é no processo do andar, do caminhar, do viver diariamente, queridos, que nós estamos sendo formados pelas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, aqui diz isso. Deus faz essa pergunta aqui no final: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que esse oleiro fez com o barro? Não posso, Deus está dizendo aqui, eu não posso quebrar vocês, eu não posso bater no barro novamente, preparar tudo de novo para levantar um novo vaso? Pergunta o Senhor, faz essa pergunta, ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês como esse oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos. Quem pode fugir das mãos do Senhor aqui? Alguém aqui pode fugir de Deus? Ninguém. E se você quiser uma base bíblica para isso, abra no Salmo 139, do versículo 1 ao 6. Olha o que diz aqui, ó. Eu vou abrir aqui, eu vou ler para vocês. Olha só. Deixa eu ler aqui do 1 ao 6 aqui, ó. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabendo muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir. Deixa eu ler mais alguns versículos. Versículo 7 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Em uma outra versão vai dizer assim: para onde poderia eu me esconder do teu espírito? Olha só. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá tu estás. Se eu subir com as aves, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Para onde nós poderemos ir? Para onde nós poderemos fugir de Deus, queridos? Por isso essa palavra diz aí que nós estamos nas mãos do Senhor, e Ele é o oleiro aqui.
E se ele é o oleiro, o que ele vai fazer comigo, com você? Diga formar. Diga bem alto. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus vai formar. Vai formar o quê? Ele vai formar o quê em mim e você? Um vaso? Vamos voltar para a palavra aqui que nós lemos ainda agora no início. O texto de Jeremias. Vamos lá, olha, diz aqui. Vou pegar o versículo 4 aqui para pegar o entendimento. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando, diga formando, não saiu do seu agrado. Pegou aí? Deus está fazendo o quê? Está nos formando segundo o quê? Diga, segundo o querer dele. Segundo a vontade dele. E aí, diz aí que o vaso não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro e começou a fazer um novo vaso conforme, diga conforme o seu querer. E aí, Deus diz aí no final desse texto que lemos, não sou eu como esse oleiro? Não sou eu como esse oleiro? Não posso eu fazer com vocês, ó Israel, como esse oleiro está fazendo com barro? E aí ele termina dizendo, vocês estão nas minhas mãos. Deus quer formar em mim e em você o querer dele. E enquanto eu não estiver segundo o querer dele, esse trabalho vai continuar na minha vida e na sua vida. O processo vai continuar. E não adianta nós resistirmos, queridos, porque eu falei alguns dias atrás aqui, em uma outra ministração, a pior coisa que nós podemos fazer é resistir Deus. Diga, a pior coisa que eu posso fazer é resistir Deus. Então, sabendo do processo para fazer um vaso, você sabendo que o processo é esse, é pancada, é bordoada, é amassar, é espremer, é derramar água, esse processo de girar, sabendo desse processo, eu creio que muita gente não iriam querer ser barro, mas querer ser o próprio oleiro. E não é assim, queridos? Deixa eu falar, abrir um parênteses aqui, inclusive. Presta atenção aqui, ó. Você como líder de célula, como discipulador de alguém, não tem momentos que você está querendo, você, segundo a tua vontade, mesmo que a tua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, em alguns momentos você não está, você querendo formar, forjar. Eu estou falando aqui, queridos, porque eu sei a guerra que eu enfrento em mim mesmo, para deixar o Senhor formar em vocês o querer dele. Porque o meu querer, queridos, às vezes é dar uma peia. O meu querer, às vezes, é dizer, Senhor, me dá liberdade aí. Mas eu sei que não vai resolver, queridos. Eu sei que não vai resolver o meu querer, mesmo que no meu querer esteja alinhado até com o querer de Deus. Mas não é no meu tempo. Escute aqui, líderes, discípulos, não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo de Deus.
Tem gente, queridos, que vai ter que ser quebrado hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Vai ter que passar 1, 2, ou 3, ou 4, ou 10 anos sendo quebrado por Deus, sendo batido, amassado pelo Senhor, para ser forjado, para ir sendo forjado gradativamente, porque a resposta é pequena. A resposta está resistindo, ainda está na formação das coisas deste mundo, que não tem nada que preste nesse mundo, queridos. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, escrevendo para Roma, a igreja de Roma, queridos, a igreja de Roma, depois da igreja de Corinto, a pior igreja que existia era de Roma, ou a pior região que existia era de Roma. Por causa da idolatria, por causa dos conceitos que tinham dentro de si. E não se deixavam ser trabalhado. E o que o apóstolo Paulo fala lá, escrevendo a carta para a igreja de Roma, para os romanos, lá no capítulo 12, no versículo 1, ele já entra de sola, trazendo uma palavra que, se você entender, tiver a revelação no versículo 1, já muda tudo na sua vida, porque ele diz lá, eu rogo. E eu gosto, inclusive, dessa versão, esses 2 versículos, e aí daquela versão da Bíblia, a mensagem, porque é muito forte a versão, ou a tradução na Bíblia, a mensagem, no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, porque lá ele deixa claro como é o processo, e é no dia a dia, é nas coisas comuns do dia, é no caminhar, é no passear, inclusive lá fala disso, é no passear, é no teu lazer, é em todas as coisas que você está fazendo, você tem que se deixar ser forjado, você tem que se deixar ser transformado, ou formado, segundo o querer de Deus, segundo a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E ele começa, versículo 1, ele começa trazendo um rogo, eu rogo, pois a vocês que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas eu quero que você leia, procure depois aí no Google, a mensagem, MSG, e leia nessa versão para você ver a profundidade disso, o que significa esse caminhar diário, de uma vida de entrega, de uma vida se deixando ser moldado pelas mãos do próprio Deus, do próprio Pai, em tudo, numa condição de entregar todo ser como um sacrifício de adoração, de louvor, de honra. E lá diz o qual é o vosso culto racional. Por que é um culto racional? Por que se torna um culto racional? Do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso procedimento, das nossas ações e reações. Por que se torna um culto racional? Porque é nisso que nós somos provados, queridos, para fluir no caráter de Cristo. E tudo que Deus quer é formar em nós o seu próprio caráter, o seu próprio coração, a sua própria mentalidade, os seus próprios pensamentos, para vivermos segundo a mente de Cristo e não a nossa. Aliás, a Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. Mas de que adianta receber a mente de Cristo e não pensar com ela? Pensar com a nossa mente corrompida, a nossa mente perversa, a nossa mente que só se preocupa com si mesmo, que não se importa com Deus, não tem mais o temor de Deus no seu coração, tem mais o prazer da presença, o desejo pela presença, e muito menos por fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, de viver a essência do amor para derramar na vida daqueles que estão próximos de nós.
Então, sabendo, queridos, o processo para se tornar um vaso, para se fazer um vaso, provavelmente nós queremos inverter, nós não queremos ser o barro, mas sim o oleiro, para formar nos outros, mas não nos deixamos formar em nós mesmos. Queremos ter o controle sobre tudo, decidir a forma que queremos dar a nossa própria vida. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não tenho que dar satisfação nenhuma para líder nenhum, para pastor nenhum. A vida é minha, eu faço o que eu quero. E às vezes as pessoas não falam isso. Embora eu já ouvi de pessoas, mas tem gente que não fala isso, mas as ações falam. E esse é o ser humano que ainda está sob a influência da queda, da natureza do pecado dentro de si. Não se sujeita, não se submete. Queridos, todos aqueles que se rendem a Deus, ao mover, ao agir de Deus, as mãos de Deus, todo esse, queridos, começa a viver uma vida extraordinária. Ontem nós vimos aqui uma jovem de 20 anos de idade, ministrando a palavra aqui. Eu não sei quantos daqueles que estavam aqui, tinha uma galera boa aqui ontem, graças a Deus. Mas eu fui impactado com a palavra da Aninha ontem. Eu chorei junto com ela, porque ela se derramou aqui. A essência do amor de Deus no coração da Aninha. E nós que fazemos parte da família, está ali a avó dela que está ali. A gente viu a transformação da vida da Ana, quando ela foi para a escola de missões. Passou 5, 6 meses na escola de missões. Quando ela voltou, a Ana nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Uma menina que exala o amor de Deus, a graça de Deus. A visão, o coração dela está formado, direcionado. Como ela mesma falou, tem as lutas dela, mas ela sabe muito bem para onde ela está indo, para onde ela quer ir. Testemunho de vida, transformando vida de jovens, influenciando na vida de jovens, dedicando a sua vida para alcançar jovens e jovens e jovens e jovens, envolvida no ministério, na igreja, se dedicando e derramando, exalando, como ela falou ontem, exalando esse bom perfume, do qual ela falou ensinando ontem, mas isso a gente vê nela, exala, dedicada, entregando o sacrifício. Quando eu falei com ela, acho que na terça-feira, acho que foi que eu falei com ela, submissa, porque ela já tinha recebido um convite para ministrar em uma outra igreja. E aí eu falei para ela, poxa, você poderia ministrar lá e falar da escola de missões. E ela preferiu vir aqui, mas ela se submeteu à liderança da outra igreja, ela foi pedir permissão para outra igreja primeiro, para a liderança lá, para poder vir, se sujeitando. E a partir do momento que ela disse o sim, ela entrou em jejum. Fazer um jejum, queridos, quando a gente está em casa, a gente pode se separar, é uma coisa, mas fazer jejum quando a gente está de férias, na casa dos outros, que o tempo todo está sendo servido comidas e comidas, e ela lá, resistindo e fazendo, entregando um sacrifício vivo, santo e agradável para mim, derramar aqui um pouco da essência. Isso é a riqueza que está dentro de nós. É isso que faz com que o vaso se torne nobre. O vaso nobre, útil, como diz a palavra, como diz a Bíblia, útil nas mãos do seu Senhor.
que adianta nós sermos crentes, queridos, e vivermos anos após anos, queridos, e nós não alcançamos o amor de Deus, a vida de Deus que dizemos que está dentro de nós, não alcança uma única pessoa no ano inteiro. Nós estamos com um tema ali, ó, desatando líderes em cada território. Sabe quem é esse líder? Bata no seu peito e diga: eu sou esse líder. Desatando. Mas para desatar você tem que deixar Deus trabalhar em você. Você tem que deixar as mãos do Senhor moldar você, forjar você, para que os dias sejam úteis. Você se torne um vaso naquele dia útil nas mãos do Senhor. E a essência que está em você, a vida que está em você, se é que está mesmo essa vida, toque aqueles que estão morrendo, que estão precisando dessa vida para ressuscitar, para viver ou para continuar vivendo. A verdade é, queridos, que nós resistimos à interferência de Deus nas nossas vidas. Achamos que conseguiremos nos moldar sem ajuda, seguindo o nosso próprio caminho. Com certeza, agindo assim, queridos, não seremos um vaso de honra, nunca, pois não teremos nada de valor internamente. Quando nós agimos de acordo com o nosso querer, com as nossas vontades, queridos, não vai ter nada dentro de nós que seja capaz de transformar vidas. Nada. O que transforma as vidas que estão ao nosso redor é a vida de Deus que tem que estar dentro de nós. É o querer e o realizar de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. O querer é dele. E o realizar é dele também. Portanto, nós precisamos estar sujeitos à ação dele. Nós precisamos estar sendo movidos por ele, pelas mãos dele. E temos que nos deixar ser forjados. Porque cada situação que nós vamos enfrentar na nossa vida, no dia a dia, nós vamos ter a oportunidade de derramar daquilo que está dentro de nós. A pergunta é: o que está dentro de nós? Essa vida está dentro de nós? Estamos nos deixando ser trabalhados por Deus? Ou estamos lutando a vida toda pelos nossos querer, pelo nosso querer, pelas nossas vontades? E não nos importamos com ninguém ao nosso redor. Meu Deus, olha só quantas vidas nós temos hoje aqui, talvez mais 150 pessoas aqui dentro, talvez um pouco mais. Você já imaginou, querido, se você se deixasse ser trabalhado por Deus, e dentro de você começasse a exalar dessa graça, dessa essência, dessa vida, e você começasse a derramar isso na vida das pessoas que estão ao seu redor, e você alcançasse uma alma a cada 6 meses. A Ana ontem falou a cada mês. Mas já imaginou se você alcançasse pelo menos uma vida, uma alma? Dentro de 6 meses, queridos, essas 150 pessoas que estão aqui se tornariam 300 pessoas. E nos outros 6 meses nós trabalhássemos novamente para alcançar mais uma alma cada um. Os 150 que estão aqui, mais os 150 que alcançamos nesses primeiros 6 meses. Nós chegaríamos em dezembro, queridos, não só com 300 pessoas, mas nós chegaríamos com 600 pessoas. Isso é difícil isso? É impossível isso, queridos? Mas isso revela o quanto que nós estamos longe dessa formação da essência, da formação
do caráter, do que Deus quer formar em nós, do que Deus quer fazer em nós. Porque o que está ainda nos formando e influenciando muito na nossa vida é o padrão do mundo, é o sistema. E lá, voltando para Romanos 12, versículo 1, eu falei sobre a entrega, a adoração, no andar, no caminhar, no viver, na ação, no procedimento, no pensar. E o versículo 2, ele vai falar, e não vos conformei. Conformar é entrar na forma deste mundo. Não vos conformeis com esse mundo, antes sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Então, o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma? Vocês não podem se deixar ser formados pelo padrão deste mundo, deste século. As coisas que esse mundo vive, a maneira pela qual eles agem, o procedimento. Por isso que o versículo 1 está falando do viver, da ação, da entrega, de como eu vou viver, como eu vou agir, reagir, como eu vou pensar, como vai ser a minha mente, o que eu vou deixar ser construído na minha mente. E aí o versículo 2, ele vai falar, para não entrar nessa forma, nesse padrão, nesse molde. Tudo que procede do mundo, queridos, vai produzir morte dentro de nós. O padrão do mundo dentro de nós não será capaz de transformar alguém que está passando por um problema aqui, alguém que está querendo se suicidar. Como você que está no padrão do mundo, vivendo no padrão do mundo, que é a influência da sua mente, que os seus comportamentos, o seu pensar, o seu agir, é segundo as coisas desse mundo, a cultura desse mundo. Como que você vai poder ajudar alguém que está querendo se suicidar? Alguém que já está tão perturbado com as coisas desse mundo, que já foi ferido, foi machucado, foi traído, foi, sei lá, odiado, abandonado, rejeitado. E que está agora querendo se suicidar, querendo tirar a própria vida. Não tem mais sentido a vida. Como que alguém que está cheio do mundo vai ter alguma coisa para transformar esse desejo de morte em um desejo de vida? Como? Como nós podemos falar alguma coisa, dar um conselho para essa pessoa? Talvez você vai dizer assim, olha, tem uma igreja ali e tal, que pode te ajudar. Mas Deus não quer que você esteja indicando igreja, Deus quer que você se torne a igreja na vida dessas pessoas. Deus não está interessado em você estar indicando igreja, Deus está interessado em que você seja o corpo de Cristo onde estiver, porque a igreja é o corpo de Cristo. Que você seja o corpo de Cristo lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá no ônibus, quando você pega na parada de ônibus, seja onde for, queridos. É isso que Deus quer. Por isso Ele está trabalhando. Por isso Ele está forjando. Se você for olhar o contexto dessa história de Israel, aí por que Deus está trazendo essa palavra para Jeremias e mandando ele levar para Israel, você vai ver que Israel tinha se perdido. Israel tinha se deixado ser formado pelo sistema do mundo. E abandonou Deus. Abandonou os princípios eternos, os princípios de vida, abandonou o próprio Deus para servir outros deuses, para viver outro padrão, o padrão do mundo, o padrão onde a morte reinava, a destruição reinava. E você vai ver que nem essa palavra vindo da parte de Deus através do profeta para Israel, nada disso adiantou. Nada disso adiantou. Israel não deu resposta. Israel continuou vivendo o padrão que estava. Não ouviu a voz do Senhor. E você já sabe o que aconteceu. Israel foi
para o cativeiro. Ainda agora estávamos cantando uma canção aqui. Uma canção aqui baseada exatamente no Salmo 137. Quando Israel estava no cativeiro já, quando já Babilônia já tinha destruído Israel, já tinha levado os jovens cativos para Israel, para Babilônia. E Israel, essa canção está baseada em cima disso. Você vai ver lá no Salmo 137, você vai ver que Israel, eles tinham saudade do tempo que eles cantavam as canções. E eles lembravam o nome da canção, inclusive, tem uma canção com o Salmo 137, o nome da canção é Rios de Babilônia. E você vai ver, eles ali agora passando 70 anos de cativeiro. Não foram 10 dias, não foi um ano, não foi 2, queridos, foi 70 anos. 70 anos. 3 reinados passaram. 3 reinados passaram. Até que Israel foi restituído de volta. O reino babilônico, o Medo-Persa e depois o reino grego. 3 reinados. 70 anos. Tudo porque se deixaram ser formados pelo sistema daquela época. E deixaram Deus, abandonaram Deus. Então essa é a realidade. E temos que ter cuidado, porque nós também não queremos a interferência de Deus nas nossas vidas. Nós resistimos Deus. Você tem que entender isso, queridos. Todas as vezes que você não se sujeita a Deus, você está resistindo a Deus. Todas as vezes que você não ouve a voz de Deus, você está resistindo à voz de Deus. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele observa o vaso se danificar. No texto entendemos que quando o profeta chegou, o oleiro estava trabalhando o barro sobre as rodas. Nesse exato momento que o oleiro estava trabalhando com as suas mãos, preparando o vaso, dando uma forma àquele vaso, o vaso quebrou na mão do oleiro. E aí diz o versículo 4, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer um vaso novo na minha vida e na sua vida. E talvez esse vaso tenha que ser refeito todos os dias. Por isso que o tema é quando o vaso é refeito. Talvez o vaso tenha que ser refeito todos os dias. Porque ainda anoitecemos e amanhecemos, queridos, com imperfeições. E Deus vai começar tudo de novo lá. Por isso Ele manifesta a graça dEle, a permissão para entrarmos nas regiões espirituais todos os dias. Mas nessas regiões espirituais, queridos, tem que ter uma ação da minha parte. Não adianta nada eu só ter a graça para entrar num dia novamente e viver o dia como se nada tivesse para mim fazer, se não tivesse uma missão da parte de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. A permissão, a graça é a permissão. É o favor que eu não mereço, é a permissão para me entrar nas regiões celestiais. Nas regiões espirituais, onde eu ajo pelo Espírito. Através do Espírito do Senhor Deus. E unidos com o Espírito do Senhor Deus, nós estamos numa posição de governo, de domínio. Para fazer, para operar, para gerar, para tomar posse, para possar dos territórios, para exercer a liderança que Deus tem nos chamado para ser. A graça nos leva, é a permissão para me entrar nesse dia aqui, nessas dimensões, onde eu vou gerar no Espírito, unidos no Espírito do Senhor Deus. E quando eu começo a andar dessa forma, quando eu tenho esse entendimento, queridos, esse é o processo do trabalho de Deus na minha vida, me forjando, me fazendo cada dia mais um homem e uma mulher, um homem, um servo, um soldado,
né, arregimentado por Ele mesmo, escolhido por Ele mesmo, recebendo a permissão dEle para viver o querer dEle e o realizar dEle em tudo que eu fizer naquele dia. Ah, queridos, isso nos leva a experimentar algo extraordinário, porque não tem nada mais prazeroso do que estar no centro da perfeita vontade de Deus, fazendo exatamente o que Ele quer que a gente faça. E nisso está incluso a tua vida secular, está incluso o seu trabalho, está incluso os seus estudos, está incluso a sua casa, a sua família, está incluso o seu trabalho dentro da sua casa, atrás da pia, atrás da máquina de lavar roupa, atrás do fogão, no cabo da vassoura. Está incluso tudo isso, queridos. Por isso você precisa fazer essas coisas simples da sua vida, fazer elas na responsabilidade, na visão de quem você é em Cristo Jesus, e fazer no Espírito, para que não tenha uma palavra de murmuração, de reclamação, como argumento para o teu inimigo, que também age nas regiões celestiais. Entenda isso, se você não age, saiba que Satanás age nas regiões celestiais. E ele só tem um alvo na ação dele. Sabe qual é esse alvo? Sabe qual é esse alvo? Diga bem alto, eu. Você precisa entender isso. Por isso que a nossa luta não é contra pessoas, queridos. A tua luta não é contra o teu irmão, não é contra teu pai, contra tua mãe, contra teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, contra o teu chefe no trabalho. A tua luta não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Agem, eles estão agindo. Se você não entender que Deus te dá a graça, a permissão para você entrar nessa dimensão, e você precisa agir no Espírito do Senhor Deus também. Porque você tem o governo, você tem o domínio, você tem a autoridade. Eis aí vos dei a autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É uma autoridade, é uma permissão que Deus nos dá, mas eu preciso agir pelo Espírito. Unção é a ação de Deus através da minha ação, e isso tem que ser no mundo do Espírito, nas dimensões espirituais. Se você entender isso, meu filho, não sobra nada para Satanás, porque você tem a autoridade para pisar a cabeça dele. Você não tem que ficar acuado por aí, dentro de quatro paredes, nem sai. Ah, porque bandido para ali, bandido para cá, ou porque não vamos ter céu, não vamos ter isso. Queridos, tua luta não é contra esses camaradas que estão aí incendiando, matando. Tua luta não é contra eles, é o que está por trás deles. E se você viver uma vida nas dimensões do Espírito, você vai ir e vir e nada vai te tocar. Porque está escrito que nada pode me tocar. Esses dias aí estava todo mundo acuado, que nós estávamos andando por aí. Não paramos a nossa vida, não paramos a nossa célula. Vamos para bairros aí, queridos, aliás, lá no antro. Passamos lá na frente do Orgulho do Madeira, daquela... Sem problema. Nós precisamos entender isso. Porque aí nós vamos estar vivendo nas mãos do Senhor. Já imaginou, queridos, você aqui, preste atenção. Você acha que os missionários que estão no campo missionário, servindo nos países, que falar de Jesus é sinônimo de morte, você acha que eles estão recuando, queridos? Você acha que eles estão escondidos? Não, eles não estão. Eles estão lá. Entre depois aí no teu Instagram e coloca aí @missão Portas Abertas. E vai lá dar uma olhadinha. Onde eles estão? Os países que eles estão, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo assassinadas, mortas. Eles não recuam, não, queridos. E o que tem de diferente neles que não tem em nós?
Sabe o que tem diferente neles? É que eles estão se deixando ser formados por Deus. Eles estão se deixando Deus fazer deles um vaso nobre. Eles têm o entendimento de quem eles têm dentro deles. Para eles morrer é lucro. Para eles morrer significa ir mais cedo para a presença de Deus na eternidade. Nós precisamos desse entendimento também. Infelizmente, queridos, tem muita gente sendo quebrada por aí. Sendo trabalhada por causa do amor de Deus na sua vida. Mas ainda insistindo com uma vida tomada de decisões erradas. Infelizmente, quebrando a cara, sujando o bom nome que tinha, sujando a reputação. Mas, estando nas mãos do oleiro, ele conserta. Se tem alguém, queridos, que é especialista em transformar vaso quebrado, vaso impuro, vaso sujo, em um vaso nobre, esse é o Senhor Jesus, é o Pai, através do seu Espírito, do seu Filho. Esse é especialista, queridos. Às vezes eu fico olhando para trás, lá 36, quase 37 anos atrás, quando eu conheci Jesus, quem eu era, a rota que eu estava andando, o padrão do mundo que estava dentro de mim, e o que Deus fez da minha vida nesses 30 e tantos anos. E ainda não terminou, porque eu estou no processo ainda. Tem muita coisa ainda em mim, queridos, que precisa ser quebrado todo dia, pelas mãos do Senhor, do oleiro. Mas eu vejo nisso tudo, nesse agir de Deus na minha vida, me quebrando, e algumas vezes eu estou quebrando a cara também, porque eu estou insistindo em ir por uma rota, por comportamentos, por atitudes que não são corretas, e eu quebro a cara. Mas eu vejo, sabe o que? Em tudo, queridos, o trabalhar de Deus, o amor dele me envolvendo, porque nenhuma das vezes que eu quebrei a cara, Deus me abandonou. Nenhuma das vezes que eu resisti à vontade de Deus ou à voz de Deus, queridos, Ele me abandonou. Pelo contrário, Ele me forjou. As mãos deles nunca saíram de mim. Nunca me abandonaram. Até que Ele me ajustasse na perfeita, na boa, agradável e perfeita vontade dEle. E aí começava uma nova caminhada naquela rota, naquele lugar, naquela chamada, naquela missão. E é isso que Deus quer fazer conosco, queridos. Esse ano é um ano diferente. Esse ano não está sendo um ano igual, não. Esse ano, queridos, é o ano que Deus nos separou para trabalhar em nossas vidas e formar em nós um vaso nobre. Um vaso que vai dar muita alegria, um vaso que vai refletir, vai exalar da essência de Deus, do bom perfume de Jesus em nós. E nós vamos contagiar. Você já viu, queridos, quando chega uma pessoa que está perfumada, quando ela chega num ambiente, você sente o cheiro de longe. Eu não sei quantos aqui moram em edifícios. Eu moro num edifício. Às vezes a gente entra no elevador, está aquele cheiro de perfume. Não tem ninguém lá dentro. Mas a gente sabe que passou alguém ali. Porque está exalando aquele perfume. E aí mistura, né? Isso principalmente de manhã cedo. Entre 7 e 8 da manhã. Às vezes um pouco. Aí fica aquela mistura de aromas dentro daquele elevador, aquele ambiente, porque passou gente ali que estava exalando perfume. Mas também, às vezes, a gente entra do elevador, está aquele cheiro exalando. Mas não é um bom perfume. É um perfume vencido, às vezes de um dia inteiro de trabalho, e que passou ali. Então,
Entenda uma coisa, queridos. Onde nós passarmos, nós temos que exalar desse bom perfume. E esse ano é o ano que Deus separou para nós, para isso. Amém? É o ano que o oleiro vai trabalhar nas nossas vidas. E esse oleiro é o Senhor Deus. Amém? Você está aqui? Você está junto comigo nisso? Você vai se deixar ser trabalhado? Então seja bem-vindo ao trabalho do oleiro, porque ele vai formar líderes aqui. E os territórios que nós temos pisado os pés, queridos, nós vamos conquistar para o Senhor. O que significa isso? Que território é esse? O território do seu trabalho, da sua casa, seus vizinhos. Onde você tem pisado os seus pés, o Senhor vai te usar poderosamente ali. Vai exalar a presença dEle, a glória dEle ali nesse lugar. E você vai ser instrumento de Deus nesse lugar. O valor do vaso é quando ele foi formado da perfeição do trabalho e da essência do interior do próprio oleiro. Você sabia que o vaso ele é formado segundo a essência que está dentro do oleiro? É ele que vai formando e ele vai dizendo para ele mesmo, vou fazer assim, eu vou fazer uma borda assim, eu vou fazer isso, vai ser dessa altura, vai. É ele. Então o valor do vaso está nisso. Tem vasos que são caríssimos, queridos. Então, o valor do vaso é quando ele foi formado da perfeição do trabalho e da essência do interior, da alma, do espírito do oleiro. Isso fala do trabalho do Espírito Santo em nós, até forjar o caráter de Deus, de tal forma que venhamos refletir por nossas ações a vida desse caráter derramando na vida das pessoas. Amém, queridos? Sabe de uma coisa? O Senhor te ama. O Senhor te ama, queridos. Talvez o teu pai nunca te amou, talvez tua mãe nunca te amou. Talvez nunca você teve uma referência de amor na tua vida. Mas você precisa experimentar o amor do Pai. Porque Ele nunca deixará de nos amar, nunca deixou de nos amar. Ele nunca nos abandona. Ele é tudo para nós, Ele é a nossa cura, Ele é a essência que traz refrigério para a nossa alma. Por isso, Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fique preocupado, confie em mim. Deixe que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de vocês. É isso que ele diz. Isso é o amor dele. É a manifestação do amor dele. Amém? Fique de pé.